Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria perguntar como é que tá o fim do mundo aí? Como é que tá o apocalipse? Tá tudo bem? Como é que você tá? Desde o começo da pandemia que as pessoas perguntam se o fim do mundo chegou, se Macron é um anticristo, se Obama é um anticristo, se Putin é um anticristo, se sei lá quem é um anticristo. As pessoas estão fazendo essas perguntas sobre o anticristo, sobre o final do mundo, se essa queda aí do WhatsApp tem a ver com o anticristo, se o Papa Francisco é um anticristo, muita coisa sobre o anticristo. As pessoas fazem muitas perguntas malucas. E eu não sei como é que você está sentindo aí sobre o fim do mundo, mas eu sinto às vezes também que a gente está numa época, num clima muito apocalíptico, onde tudo está muito diferente. E é natural, é bem natural, que quando as pessoas começam a se ver no mundo que está tão diferente como o nosso hoje está, as pessoas se perguntem se nós estamos no fim do mundo. Isso tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra, principalmente no livro do Apocalipse, sobre o final do mundo. E eu quero te ajudar a entender um pouco sobre isso. Quero te ajudar a visualizar um pouco daquilo que é a palavra de Deus, mas particularmente o livro do Apocalipse. Então, eu quero te ajudar a entender isso. O livro do Apocalipse, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que ele não é. O livro do Apocalipse não é sobre o arrebatamento da igreja, tá? Muitos cristãos têm essa escatologia. Sempre que eu falo sobre o livro do Apocalipse, alguém pergunta, você é pré-tribulacionista? Você é pós-tribulacionista? Né? As pessoas querem datar se o arrebatamento é secreto, se não é secreto, se vai subir, se vai descer, enfim. Muitas perguntas as pessoas fazem sobre isso. O livro do Apocalipse não tem nada a ver com isso, tá? O livro do Apocalipse não tem relação com esse tema que as pessoas levantam aí sobre o arrebatamento, né? Essa coisa que as pessoas esperam. O Apocalipse não tem nada a ver com isso, não menciona essa questão de arrebatamento. O livro do Apocalipse também não é sobre os Estados Unidos da América, tá? Não é sobre o presidente americano. Todo presidente americano que aparece aí, as pessoas se perguntam se o anticristo é Trump, se é Joe Biden, se é Obama, enfim, todos os presidentes americanos que tiveram aí, se foi Bush, enfim, todos eles, as pessoas perguntam, esse aí foi o anticristo, isso aí é o anticristo. Quando surge um novo presidente, as pessoas perguntam, é esse aí? Ou será que é a ONU, né? O líder da ONU é o anticristo? Ou, sei lá, é o Papa Francisco é o anticristo, ou o Papa. Agora está o Papa Francisco. No próximo as pessoas vão perguntar. Perguntaram sobre o Papa Bento XVI também, se ele era o anticristo. E as pessoas continuam fazendo esse tipo de pergunta, se essas figuras históricas são o anticristo. Então, por quê? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Que se deve isso? Então, existe um motivo. Na realidade, o livro do Apocalipse é um livro, e a gente pode dizer, não só o Apocalipse, mas a Bíblia. É um livro muito poderoso. É um livro que tem imagens muito fortes. Essa literatura apocalíptica bíblica, ela tem um simbolismo muito intenso. E esse simbolismo nos ajuda a navegar em épocas de crise. Então, sempre que há períodos de grande crise, as pessoas começam a se perguntar sobre a escatologia, sobre o final dos tempos, sobre o anticristo, sobre todas essas coisas. Quando tudo vai bem, as pessoas não lembram disso. Mas nessa época onde tudo está mais difícil, as pessoas se perguntam, né? Isso aí é o anticristo, isso aí é a profecia, é aquele que estava predito e tudo mais. Então, esse simbolismo poderoso das escrituras, ele permite que aquilo que está no Novo Testamento, na Bíblia, no livro do Apocalipse particularmente, seja reinterpretado e reaplicado em outras situações. Então, existem padrões que acontecem no mundo que são semelhantes àqueles padrões que havia no livro do Apocalipse. E por isso, embora o livro do Apocalipse tenha tido uma intenção original pelo qual ele foi escrito, o livro usa símbolos que vão além dessas intenções. Então você tem que imaginar, João de Patmos ali quando escreveu, as pessoas se perguntam sobre quem era João de Patmos. Eu não vou entrar aqui detalhadamente nessa questão não. Existem divergências e na realidade, na minha opinião, não faz muita diferença sobre quem é esse João que escreveu o Evangelho de João, não. Se o João de Patmos, ele foi João um vidente, uma figura à parte, se ele foi João um presbítero, se ele foi o apóstolo João, eu não acredito que faça muita diferença e que, na realidade, a gente não tem muito bem como dizer, né? Porque, na realidade, se eu quiser comparar ele ao Evangelho de João, às cartas de João, vai depender de como eu posso analisar também a autoria desses outros livros. Enfim, é um debate muito intenso, a gente não vai entrar nisso aqui, não. Mas, quando a gente pega ali o livro do Apocalipse, tem João, essa figura de João, escrevendo o livro do Apocalipse, ele usou vários símbolos. E ele teve uma certa intenção para falar de várias coisas para a época dele.
E aí, quando a gente olha a nossa própria vida, a gente vê muitas coisas semelhantes às vezes acontecendo em vários períodos da história. Então, o livro do Apocalipse tem símbolos que se repetem. Ele tem uma intenção quando ele escreveu, mas no momento em que ele escreveu, ele usou símbolos que falam de outras situações também, inclusive do Antigo Testamento. Então, quando ele usa esses símbolos, ele usa assumindo um risco de que esses símbolos sejam interpretados de outra maneira. Ele está usando símbolos que estão além daquela situação. Um símbolo sempre fala muito mais do que apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, ele teve uma intenção que foi falar da época dele. Mas os símbolos que ele usa se aplicam para outras épocas também. Então, o livro do Apocalipse, ele tem uma intenção que, dentro daquilo que as pessoas costumam dizer, eu diria, a intenção de João com a intenção preterista. E o que é que eu quero dizer com isso? Ele teve a intenção de falar coisas daquela época, que para nós é o passado, e o passado nós chamamos de pretérito, tá? Então, aquilo que para nós é o passado, mas que foi a época dele, foi a época em que a intenção dele procurou tratar. Mas os símbolos que o livro do Apocalipse usa são símbolos mais amplos. E ele faz uma narrativa muito mais ampla que torna o livro relevante para outras épocas também. Então, uma coisa a gente tem que entender. O livro do Apocalipse, ele não foi escrito num vácuo. Quando nós estudamos a literatura profética de Israel, nós notamos uma diferença importante entre os antigos profetas de Israel e as gerações mais recentes, mais próximas da época em que o livro do Apocalipse foi escrito. Qual é a diferença que a gente nota? A diferença é a seguinte. Os profetas mais antigos de Israel, eles escreviam para o povo, geralmente, principalmente, para trazer uma orientação para o povo de Israel nos momentos em que esse povo se afastava de Deus. Era basicamente isso. Existiam outras funções também. Às vezes eles eram como capelões dos reis, enfim, eles tinham várias funções. Mas aquilo que era o grosso da literatura deles era escrever e principalmente pregar para o povo de Israel nos momentos em que o povo de Israel estava longe de Deus. Então era uma mensagem de arrependimento. Mas os profetas mais recentes, mais próximos da época do Novo Testamento, têm uma mensagem um pouco diferente. A mensagem deles era uma mensagem de que, não de que o povo estava sob o pecado e precisava se arrepender. A mensagem deles era principalmente a mensagem para o povo justo, para aqueles que estavam sendo fiéis e obedientes a Deus e estavam mesmo assim sendo oprimidos. Estavam mesmo assim sendo debaixo de algum poder político, estavam sofrendo alguma situação muito terrível, que na época do Novo Testamento costuma se conectar à situação de que eles estavam debaixo do poder romano e de outros poderes antes disso. Eles tiveram um breve período de relativa liberdade com a revolta dos Asmoneus, poder dos Macabeus, período dos Macabeus, mas eles já há séculos viviam debaixo dos poderes de outras nações, né? Ou seja, eles viviam sob impérios ali em torno do Mar Mediterrâneo. Então esses diversos poderes que os dominavam faziam com que eles se perguntassem: por que é que nós não temos mais aquele tempo glorioso do passado? Por que o poder antigo que nós tínhamos não retorna? Por que Deus não realiza, não cumpre aquilo que ele prometeu? Então essa era a pergunta que eles faziam. E a resposta da literatura apocalíptica, dos escritos que que nós chamamos de apocalípticos, procuram tratar, ou seja, a resposta que esses escritos procuram dar é a resposta de que aquele povo é fiel ao Senhor e em algum momento Deus vai vindicá-los. Então, a proposta da literatura apocalíptica é de que Deus, em algum momento, vai realizar sua justiça e de que o povo precisa ser fiel e aguardar esse momento. Então, a literatura apocalíptica, Apocalipse, significa, basicamente, revelação ou desvelamento. Então, existe uma realidade espiritual que está sendo desvelada, de maneira que o povo que está ali sofrendo não contemple apenas aquilo que eles estão passando ali naquele momento, mas entendam que aquilo pelo qual eles estão passando, especialmente seus sofrimentos, precisa ser suportado com paciência, porque existe uma vindicação e uma resposta. Deus não vai simplesmente deixar aquilo barato. Deus vai agir em favor deles. Então a literatura apocalíptica costuma ser centrada em torno disso. É claro que hoje em dia, muitos especialistas, de maneira muito correta, entendem que a gente não pode radicalizar isso. Não pode dizer, os antigos profetas, como Elias e Eliseu, tinham apenas um tipo de profecia. Esses profetas mais próximos do Novo Testamento, como Daniel, Zacarias, etc., têm outro tipo totalmente diferente de profecia. A gente não pode dizer que é totalmente diferente. Existem traços em comum.
e o livro do Apocalipse, inclusive, os capítulos 2 e 3, tem essa mensagem mais antiga de arrependimento, sim. A gente vê, por exemplo, a mensagem para a igreja de Laodiceia. É uma mensagem de arrependimento. Então as igrejas ali são exortadas a se arrepender. Então não existe essa ilusão de que todo o povo de Deus é fiel. Existe uma mensagem para o povo fiel de que se continue fiel, mesmo que se preciso vá ao martírio, mas a gente não pode radicalizar muito. Não pode radicalizar essas diferenças. Então, o propósito da literatura apocalíptica é, através de símbolos como castiçais, trombetas, bestas, animais e outros, explicar o que aconteceria com o povo e que tipo de esperança eles poderiam ter. Não se trata de rejeitar totalmente a abordagem da geração anterior, mas de uni-la a novas ênfases. Haveria uma batalha espiritual, haveria provações, mas os que fossem fiéis alcançariam a ressurreição e a vida eterna, vendo a restauração e a glória de Jerusalém. As antigas promessas seriam cumpridas. Então, os símbolos da literatura apocalíptica são reiterados e retirados do livro do Antigo Testamento, como no Gênesis, o Éden, o templo, ao longo do Antigo Testamento. São símbolos que reaparecem ao longo do Antigo Testamento e que são reutilizados. São retirados do Antigo Testamento e são reutilizados no Novo Testamento. Então, a esperança apocalíptica aparece em livros do Antigo Testamento, como o livro do profeta Isaías, o livro de Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, e no Novo Testamento em várias partes. Marcos 13, que é um sermão conhecido como sermão profético de Cristo, ou sermão apocalíptico, e que reaparece em Mateus e em Lucas. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Pedro 3, aqui e ali, na realidade, essa linguagem apocalíptica aparece em todo o Novo Testamento. E na época em que Jesus viveu, os apóstolos viveram, existia uma literatura produzida em torno disso. Isso era tematizado por vários escritos, por vários apocalipses escritos naquela época. Vários escritos daquela época tinham essa mesma linguagem e preocupação apocalíptica. Então isso é a literatura do Segundo Templo. E dentro dessa literatura do Segundo Templo, existe um ramo que é a literatura apocalíptica. É a literatura que vem responder a essa pergunta. Geralmente essa é a maneira de colocar a literatura apocalíptica, de um povo que está oprimido, mas que tem uma esperança. E precisa entender, primeiro, que existe essa esperança e, portanto, ele deve ser exortado a ser fiel. Segundo, como se comportar diante dessa esperança, o que fazer. E terceiro, o que esperar. O que é essa esperança? Basicamente isso. E essa é uma das características mais importantes do Apocalipse de João. Diferente de outros apocalipses judaicos, o Apocalipse de João se centra na pessoa de Cristo. Ele está centralizado em Cristo como Salvador. Então, diante de tudo isso, os cristãos passariam por perseguição, por provação, mas eles deveriam ter perseverança através da sua paciência. Esses são 4 P's da literatura apocalíptica: perseguição, provação, perseverança e paciência. Da ética que o livro do Apocalipse traz. Nada temas, como a gente lê em Apocalipse 2:10, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, diante disso, existe uma realidade espiritual que é desvelada. Enquanto na terra muitas coisas terríveis aconteciam, a perseguição, a paciência que precisava ser mostrada pelos cristãos, o vidente de Pátimos, João, ele contempla uma realidade celestial. Enquanto no mundo um caos acontecia, na realidade celestial acontecia uma adoração contínua prestada a Deus pelas criaturas celestiais e depois pelos seres humanos também. Os capítulos 4 e 5, capítulo 19, e em várias partes do livro do Apocalipse, existe esse culto prestado a Deus, um culto que é prestado a Deus com cânticos, orações responsivas, vestes litúrgicas, incenso, coroas e toda uma adoração gloriosa centrada em Deus. Uma adoração que começa no trono de Deus, prestada pelas criaturas a Deus, mas depois como uma ola, como uma onda, essa adoração celestial vai alcançando todo o mundo e, portanto, no livro do Apocalipse, toda a criação adora ao Senhor. Diante disso, dessa adoração celestial, se contempla o trono divino, existe uma visão de Deus no livro do Apocalipse, anjos são vistos também, símbolos do templo e do Antigo Testamento, como a árvore da vida aparece
no capítulo 22. Tudo isso como parte de um cenário celestial que depois, na visão do Apocalipse, perto do final, é um cenário que desce à terra. Essa é a visão do livro do Apocalipse. Em algum momento posterior, a Jerusalém celestial desce à terra. A visão celestial, ela se torna uma visão terrena também. E para isso, existe uma batalha espiritual. Não é uma batalha que acontece apenas aqui na terra. É uma batalha primeiro nos céus. Capítulo 12 do Apocalipse fala dessa batalha. Quando o arcanjo Miguel e seus anjos batalham contra o diabo e seus anjos. Essa batalha que é ocasionada pelo momento em que Cristo, o Filho de Deus, sobe aos céus. No momento em que ele ascende aos céus, essa batalha se inicia e por isso Satanás é deposto e é expulso e lançado à terra. Então aquilo que primeiro foi uma batalha celestial se torna então uma batalha terrena. Satanás desce à terra para perseguir os filhos da mulher, a semente da mulher, a descendência da mulher, que no texto é a mãe de Jesus. E então acontece uma batalha terrena. Isso caminha para a batalha do Armagedon, que aparece em 2 ou 3 momentos no livro do Apocalipse. Apocalipse é um livro cíclico, ele reflete uma maneira cíclica de ver a história e de narrar os seus símbolos. E na realidade, melhor do que cíclico, é importante dizer, é como uma espiral. Existe um ciclo, mas esse ciclo, ele segue numa determinada direção até chegar num ponto final da história, centralizado em Cristo. Então, no processo dessa luta, dessa paciência, existe uma grande tentação, que é a de se submeter à idolatria do anticristo. Em Apocalipse 13, 14 e 15, nós lemos o seguinte: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então existe aqui um império do anticristo, é um império com sinais, milagres aparentes, e diante desses sinais existe um culto prestado à besta, à imagem da besta. Existe uma oferta da idolatria, e seriam mortos aqueles que não cultuassem, que não prestassem essa idolatria. Diante disso, os servos de Jesus devem ser fiéis, e por isso eles devem ser mártires. Essa noção do martírio, da paciência que precisava ser tida, ela aparece desde o primeiro capítulo. João, quando se identifica, ele diz: eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. E estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, existe um tema aí. João diz: eu sou companheiro, eu participo dessas aflições também, que são aflições de Jesus Cristo. E no final, perto do final do livro, no capítulo 20, versículo 4, nós lemos: e vi tronos, existe uma visão celestial aqui. Assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Existe aqui uma ressurreição especial dos mártires, uma ressurreição especial daqueles que morreram por Jesus, que morreram com Jesus, e que não adoraram a besta. Por serem fiéis, eles ressuscitam, eles têm a vida, e eles são restituídos por um tribunal celestial, pelo concílio divino que os julga. Diante disso, existe uma correspondência entre realidades celestiais e terrenas. O livro é um livro que entende que Deus está no controle da história, mesmo que a história seja tenebrosa, e por isso acontecem juízos, selos, trombetas, taças, coisas acontecem nos céus, entre os anjos, ações são realizadas pelo Cordeiro e pelos anjos, e essas ações celestiais se refletem na terra. Não apenas juízos e julgamentos, como por exemplo quando os mártires ressuscitam, mas certas ações celestiais acontecem, e essas ações, elas refletem aqui na terra. Existe uma correspondência entre o celestial e o terreno. Essa é uma das imagens mais importantes da literatura apocalíptica. Essa correspondência entre o celestial e o terrestre. Portanto, aquilo que acontece no céu traz um juízo à terra. Mas existem
juízos temporais, que acontecem várias vezes no livro do Apocalipse, e existe um juízo final, um último juízo, que é aguardado. E, portanto, Cristo prepara os seus discípulos para a parousia, para o momento em que ele viria a eles. E diante disso, existe um juízo sobre a cidade adúltera, a cidade prostituta, sobre a cidade que é espiritualmente caída. E o juízo sobre ela é de que nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra, como lemos em Apocalipse 18, 24. Ela é espiritualmente culpada por todos aqueles que foram mortos. E por isso ela é julgada por Jesus. Existe uma cidade de Deus, mas também existe uma cidade das trevas. Diante disso, a esperança dos cristãos, a última esperança, é a da ressurreição, da vida eterna, dos novos céus e nova terra. A literatura apocalíptica não é uma literatura que trata a escatologia como sendo simplesmente um acesso à vida eterna com a morte. Embora isso exista aqui e ali na literatura apocalíptica, sim, na imagem apocalíptica. Mas ela é principalmente a imagem da ressurreição, dos novos céus e nova terra. O que os cristãos aguardam não é simplesmente ir para o céu quando morrerem, mas novos céus e nova terra, uma restauração da criação e a descida da realidade celestial até a realidade terrena. Como lemos em Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois eis que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Diante de tudo isso, aquilo que há de mais diferente na literatura apocalíptica cristã é o centro dela, que é Cristo, que aparece de várias maneiras, como o Filho do Homem, como Cordeiro, como Leão. Acima de tudo, como o Alfa e o Ômega, o centro de toda a história, o começo e o fim. Então, Cristo, para o Apocalipse de João, para o João de Pátimos, para aqueles cristãos que viviam ali na Ásia Menor e para os cristãos de todas as épocas, é o centro e ele é o sentido por trás daquilo que nós passamos. Ele é a nossa esperança diante dos nossos sofrimentos. É natural que no mundo de hoje, quando os cristãos se sentem tão desconectados do mundo em que vivem, quando a realidade se torna cada vez mais diferente, natural que a gente se pergunte se estamos no fim dos tempos. Nós fazemos isso desde o começo. Nós nos perguntamos sobre o sentido apocalíptico da época em que nós vivemos. E devemos continuar fazendo isso. Mas devemos fazer isso com a sabedoria espiritual de Cristo, entendendo que Ele é a nossa esperança e que devemos com Ele ter paciência, participando das suas aflições. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esqueça de curtir aqui, viu? Curte aí o vídeo, pode curtir aí, se inscrever. Tchau, tchau.